Let's go! Saudações, galera que curte o programa Grito Marcial. Estamos com o Kika aqui, que além de contramestre, super professor do Grupo Palmares, é um amigo meu pessoal. E para mim é um prazerão ter ele aqui em casa para fazer essa entrevista, a última do ano de 2015. Kiko, para a gente iniciar a entrevista, você tem como falar para a gente como é que foi sua caminhada da capoeira, quem foram seus professores, até a sua graduação atual? Primeiro, obrigado pelo convite, tamo junto aí. Então, cara, na real assim, ó, minha história ela tem umas idas e vindas que hoje eu refletindo eu acho interessante, assim, né? Mas efetivamente eu comecei a jogar capoeira com 18 anos, aqui em Floripa, né? Eu sou aluno do Muriel, que por sua vez é aluno do Mestre Calunga, e por sua vez foi aluno do Mestre Pop, e depois se filiou ao Mestre Não, né? Então, comecei um pouco por acaso, eu andava de skate, e naquela época eu andava de skate na universidade, assim, né? Eu pegava o skate para dar rolê na noite, a gente andava junto com uma galera, e eu tinha um amigo que a gente estava sempre junto e ele andava de bike, né? A gente andava de skate e ele andava de bike. E um dia eu indo dar um rolê sozinho, cruzei com ele, e aí, vamos dar um rolê, pô, tô indo pra capoeira. Pô, capoeira onde? Na aplicação. Mas quem que faz? Uma galera lá, massa, vamos lá, vamos. Aí fui com ele, assim. E aí cheguei, fiz a primeira aula com o Muriel e ele falou, vem treinar e tal. Comecei a treinar e não parei mais. Acabei parando de andar de skate, meu amigo parou de fazer capoeira e eu continuei, assim. Então a minha história, na realidade, é vinculada diretamente ao Muriel durante todo o meu tempo de aprendizagem, de desenvolvimento de boa parte do que hoje eu penso e pratico sobre a capoeira, assim. Então esse foi o meu início. Depois disso, acho que tinha uns 2, 3 anos de capoeira. Estava empolgadão assim, treinando. Cruzei o Mestre Calunga numa lanchonete um dia. Fui fazer um lanche, o Mestre Calunga estava lá, a gente sentou para lanchar. E eu comentei com ele e falei, pô, mestre, acho que eu vou ter que parar de treinar porque vou ter que arrumar um trabalho, vou ter que passar eu estudava na escola técnica, então vou ter que passar meu curso para a noite e trabalhar durante o dia, assim, né? Tô precisando, assim, né? Não dá mais só para manter o estudo e tal. Aí ele me perguntou, pô, tu nunca pensou em dar aula, Kiko? Aí eu falei, eu nunca pensei, na realidade, né, cara? Faço capoeira como praticante, como entusiasta e tal, enfim. Aí foi que ele me falou assim, ó, isso foi em 95, ano que vem eu vou passar um ano na Espanha e eu preciso de alguém que me substitua nesse tempo. Então, se tu tiver afim, de repente, de começar com isso, eu me proponho a fazer um trabalho contigo de te ajudar a aprender, a ensinar, a aprender a dar aula, aprender isso que tu já está aprendendo. Tu topa? Eu falei, pô, claro, mestre. Então, segunda-feira lá no Catarinense a gente já começa a conversar. Eu falei, beleza. Segunda-feira, 8 horas da manhã, eu estava lá na aula com o Mestre Calunga. Na época ele dava aula na Academia Catarinense de Ginástica. E aí eu fiquei um ano com ele, cara. Eu treinava com a mulher à noite e durante o dia eu treinava com o Mestre Calunga. Então, comecei treinando, fazendo aula. E aos poucos ele foi me colocando para levar a aula dele. Ele ia me dizendo, Kiko, agora puxa ginga, esquiva, me ensinava como puxar um alongamento. O Mestre Calunga já era formado em educação física, né? Então ele tinha essa questão de alongamento, flexibilidade, enfim, força, bem legal nas aulas dele, e ele foi me ensinando isso. E eu passei esse ano inteiro com ele, né? Fazendo esse trabalho, assim, para tentar aprimorar, aprender, lógico que em um ano a gente não atinge a maturidade suficiente, mas já é um início para tu começar um trabalho. E aí ele foi passar o ano de 96, ele passou na Espanha e eu assumi os locais onde ele dava aula, né? Foi o Colégio Catarinense e o Colégio Geração Beira-Mar. Em 96 também o Muriel precisou parar de dar aula para fazer uns trabalhos com o Das Aranha na época. E aí eu assumi as aulas do Muriel numa aplicação também. Então foi um ano bem louco para a minha história de capoeira, assim. Me considerava novo na capoeira, mas já estava responsável por um monte de espaços de pessoas importantes para a capoeira, assim, né, cara? Uma coisa que ficava muito forte na minha cabeça, assim, eu não posso queimar o filme, né? Se queimar o filme, o trabalho dos caras vai pro ralo. Então eu peguei, assim, me dediquei bastante a essa história, né? Aí no final de 96 o Calunga retornou, e aí, lógico, os espaços foram devolvidos para ele, né, para ele continuar o trabalho dele, e aí ele perguntou, tu não quer continuar dando aula? Eu falei, não sei, né, acho que tenho condições. E aí ele me cedeu o Colégio Geração, Beira-Mar. Ele falou, se tu tiver afim, eu fico te orientando
e esse trabalho do Colégio Geração tu leva para frente. Eu falei, pô, amarradão, né, cara, feliz da vida. Sou grato ao mestre Calunga, assim, até hoje, né, por levar ele como... Eu sempre carrego o mestre Calunga assim, como um cara que me deu muita inspiração e iluminou meu caminho, assim, cara. Além do Muriel, o mestre Calunga foi um cara super importante nessa minha caminhada, assim, né, cara, de ser só um praticante e me tornar um professor. E foi assim, cara, e ele estava sempre presente nas minhas aulas lá no Geração, sempre que ele podia ele estava presente. E ali eu comecei a desenvolver o meu trabalho, né? Me empolguei tanto, na época começaram a rolar as discussões, já estavam rolando, mas foi quando eu comecei a ouvir pelas primeiras vezes a discussão sobre o CREF, né? Sobre a atuação do CREF na capoeira, né? Que o Conselho de Educação Física queria, enfim, regulamentar dança, capoeira, yoga, essas coisas tudo. Aí eu falei, cara, eu vou fazer educação física porque eu preciso saber o que está rolando, né, cara? Eu preciso estar preparado para qualquer coisa. E aí ingressei no curso de educação física na Federal, em 96 também, final de 96, eu fui aprovado e fiz o curso de educação física também. Hoje eu sou professor de educação física também, não só professor de capoeira. E tô aí, cara. Daí foi desenvolvendo o trabalho, dei aula no Geração, aí depois dei aula no SIC, né? Acho que foi em 98, acho que o SIC abriu o edital. Aí eu entrei com o projeto foi aprovado, aí dei aula por 2 anos no SIC, foi uma época bem bacana também. Fiquei muito tempo na aplicação, né? O Muriel sempre foi minha referência de professor, mas ele em vários momentos da nossa história, ali, da história da capoeira do colégio de aplicação, ele se ausentava, né? Ele dava um pouco de prioridade para outros trabalhos que ele vinha fazendo, e aí sempre ficava alguém dando aula, assim. Eu fui uma das pessoas que substituiu o Muriel algumas vezes, né? Junto comigo tinha o Pozinha, tinha o Alexandre da Maria, que hoje é percussionista, um dos maiores percussionistas de Floripa, dos mais conhecidos. Pegava junto também, então tinha uma galera que era legal, assim, a gente alternava os professores no colégio de aplicação. Sempre teve uma galera treinando e quem conduzia as aulas era alternado nesse processo, assim, né? Era um pouco eu, um pouco outro. Foi uma escola muito, muito interessante pra gente, assim, né, cara, pra não entrar numa visão de, tipo, meu mestre e amém, né? Tá certo, eu sou teu mestre, sou teu professor, mas peraí, ó, olha aquilo ali é legal, olha aquilo é interessante, busca outras informações, traz pra gente o que tu tá vendo fora, então foi bacana, assim. E nessa época todinha você sempre treinou com o Muriel? Eu sempre fui aluno do Muriel. Tem uma coisa que assim, ó, eu namorava uma menina na época e coincidentemente o GR começou a namorar a irmã dela. Então a gente saía muito junto, a gente fazia muita coisa junto naquela época. E eu acabei treinando com o GR também, né, cara? Devo muito ao GR. O GR é um cara que eu me inspiro muito na capoeira dele, que eu acho que o cara é inteligente demais, é fantástico o jeito que ele joga a capoeira, o jeito que ele gere a capoeira no corpo dele, eu acho fantástico, assim. E eu passei muito tempo com o GR nessa viagem, entendeu, cara? Dormia na casa dele, a gente ia para as rodas no centro, roda do mercado, o GR e o Muriel que me levaram, as primeiras rodas do mercado que eu fui. Então, as minhas referências de capoeira vem do Muriel, Calunga e vem do GR, né? E eu tenho inspiração de outras pessoas também, o alemão é um cara que me inspirava muito cantando, tem um cara na roda fantástico, né, cara? Tu viu o axé que o cara traz pra roda, né? E a minha prima, ela casou com o Bacana, não sei se tu chegou a conhecer o Bacana, que foi aluno do mestre Bloch. Hoje ele não joga mais capoeira, mas foi um baita capoeirista, assim, um cara muito importante para a capoeira de Floripa no início da década de 90, ali, eu acho que foi quando ele atingiu uma certa maturidade, estava dando aula. A minha prima casou com ele, e foi o Bacana que me levou para a roda do Pinóquio lá no Balneário, na praça do Balneário, né? O Pinóquio não tinha espaço ainda, né? Então foi o Bacana que me apresentou isso, assim, que me levou lá. Eu acho que na realidade a primeira roda de rua que eu fui foi lá no Mestre Pinóquio, lá no Balneário, não no mercado eu fui um pouco depois, né? Então na realidade as minhas fontes de inspiração foram muitas, mas a minha referência sempre foi Muriel, GR. Né? Você se formou há pouco tempo contra mestre, em 2, 3 anos? 2013, acho que mestre no... Então, aí que vem a coincidência da vida, né, cara? Eu morei em Salvador, se eu não me engano foi de 82 a 86, uma coisa assim. Meu pai era administrativo de uma empreiteira do Rio e a gente viajava o Brasil, né, cara? Em 82 eu morava em Canoas. Nada de capoeira, mas morava em Canoas.
que foi o primeiro ano que o mestre No teve no Sul, coincidentemente, que o alemão levou a galera do grupo enfim, de Canoas lá, alemão, Alfredo, Dentinho, a galera levou o mestre No para Canoas. Isso foi em 82. Eu morava lá, mas não tive contato nenhum com capoeira, não vi capoeira. Depois fui morar em Salvador. E em 86 a minha irmã fez capoeira com o mestre No no clube português. Eu não fazia aula porque eu era mais novo, eu tinha, acho que na época, acho que devia ter uns 8, 9 anos, 10 talvez, e o mestre No não tinha uma turma com essa idade lá, então eu acompanhava a minha irmã, ficava vendo as aulas e voltava com ela para casa. Então a minha memória com o mestre No é de ver as aulas, ele dando aula para minha irmã. Eu não fiz aula com ele nessa época. Mas até então para mim a capoeira era uma coisa legal, tal, mas não me chamava muita atenção, e a figura do mestre No para mim era só o professor da minha irmã. E aí a gente voltou para cá, né? A gente voltou para Floripa, minha irmã veio fazer faculdade e posteriormente eu comecei a fazer capoeira em 92. E aí o que me chamou a atenção na realidade, que começou a dar os estalos, foi que em uma das rodas que a gente fazia na aplicação lá, que o Muriel fazia a roda, a Jo foi nessa roda. E coincidentemente ela foi com a camisa igual da minha irmã, do uniforme da minha irmã. Aí quando eu vi aquela capoeira, porque a gente não usava uniforme na época, a gente não tinha uniforme, não usava escudo da Palmares, não tinha nada disso assim. Existiam algumas camisetas de capoeira, mas era mais, sei lá, mais no sentido de divulgação do que, sei lá, efetivar um grupo. Uniforme. Não tinha uniforme, a gente treinava com qualquer roupa. Apesar de que eu me lembro que o mestre No, a galera já cobrava um pouco essa história de se uniformizar, de se organizar, mas a gente, principalmente o Muriel, cara, o Muriel nunca teve essa relação com capoeira dessa maneira, né? Mas quando eu viajou com aquela camiseta, que eram dois capoeiristas jogando, o símbolo da Palmares pequenininho aqui, a bandeira da Bahia, a bandeira do Brasil e tal, eu falei, pô, minha irmã fazia capoeira e tinha o mesmo símbolo. E aí eu comecei a juntar as coisas, assim, né? Foi aonde eu conversando com a minha irmã, ela falou, claro, é o mesmo mestre e tal, não sei o quê. E aí o mestre No veio em 90 pra cá, e aí a gente foi ver a minha irmã, né? Aí tiveram várias coincidências de se encontrar, e coincidentemente eu caí no mesmo grupo que a minha irmã fez aula, assim, né? No grupo Palmares do mestre No, e aí sou grato ao destino até hoje por ter favorecido isso. A formatura sua foi quando? Contramestre? Contramestre. 2013. 2013, é. Veio o mestre No, tava o Muriel. Tava o Muriel, o GR. Na verdade foi assim, cara, eu nunca fui um cara muito ligado em graduação, assim, tanto que eu não fui batizado. Eu já pulei para a segunda graduação direto, né? O Grupo Palmares aqui em Floripa fez um evento em 1990, e aí o outro evento foi só em 94, e eu já estava na capoeira em 92, eu entrei no meio entre os dois eventos. Então eu treinei durante 2 anos para que viesse um outro evento. E aí na época o Muriel, acho que fazendo a avaliação dos alunos dele, ele chamou eu e mais alguns da galera que já conduziam um pouco as aulas com ele, ou que já pegavam um pouco mais forte nos treinos. E aí ele falou, pô galera, vocês eu acho que não precisavam ser batizados, que já podiam pegar verde e amarelo. Eu não entendia nada de graduação. Eu falei, pode ser. Né? Se fosse hoje eu já diria diferente. Não, pô, eu quero ser batizado, porque eu acho que o batizado é mais importante do que tudo que vem depois. Assim, né? Ser batizado é mais importante do que tu ficar pulando de graduação em graduação, que também é bacana, não vejo nada contra, mas eu acho que o batizado é importante. Não recebi a graduação. Em 98 ou 99 eu recebi a minha corda azul e amarela num evento lá na Ilha de Taparica. Teve um encontro internacional que a gente foi, e na época foi bastante gente daqui, foi o mestre Calunga, GR, fui eu, Michel, Pozinha, Cepacol, foi uma galera do grupo que foi junto, né? E aí teve uma reunião lá na ilha onde a gente estava ficando, e aí o GR e o Calunga colocaram a possibilidade, o que vocês preferem, ser graduados aqui, ser graduado em Floripa. A gente ficou um pouco na dúvida, porque, pô, que honra, né, cara? A gente recebeu uma graduação na ilha, no evento do mestre No, ao mesmo tempo, pô, é legal a gente ser graduado em casa também, né, porque as pessoas vejam a gente sendo graduado. Mas no final das contas a gente acabou sendo graduado lá, então eu recebi a minha corda de azul e amarelo lá na ilha de Taparica, isso em 99. E de 99 a 2013 eu não participei de nenhum evento recebendo graduação. Né? O grupo começou a ter um distanciamento dessa onda dos eventos para graduar os alunos, essas coisas. Uma leitura que a gente faz, assim, a gente viu que teve uma época da capoeira em que as pessoas iam para os eventos para estragar o evento dos outros. E a gente começou a ficar um pouco chateado com essas coisas, assim, pô, a gente está fazendo um evento para os nossos alunos, para os pais dos nossos alunos, as nossas crianças, e vem um monte de professor, um monte de contramestre, que ao invés de contribuir para a formatura dessa galera, vem para disputar espaço com outro professor, vem para provar coisa que não é o momento, enfim, isso é uma ideia que eu tenho, assim, é uma coisa que eu penso.
Então a gente começou a se distanciar um pouco disso. Então os nossos eventos, nossos batizados, eram mais para batizar a galera molecada, né? Não era para graduar a gente como professor. Que é uma outra leitura que a gente faz também. Eu particularmente, não concordo muito com essa viagem de instrutor, monitor, professor. É muita nomenclatura para uma coisa que é óbvia, cara. Quem está dando aula é professor, cara. Quem está ensinando é professor. Né? Então, tu te diferenciar pela cor da tua corda, se tu é professor, se tu é instrutor, cara, tu dá aula, tu é professor. Cara. O teu aluno vai te chamar de professor. Né? Ele não vai te chamar ou instrutor, vai se tu obrigar ele a chamar. Mas senão tu é um professor. É a mesma relação que a gente viu no curso com ferradura, que a gente já faz essa discussão na área da educação. Professor não é tio, né? Professora não é tia. Professor é professor, cara, tio é tio. E a gente tinha um pouco dessa viagem. Então eu fiquei esse tempo todo sem receber graduação. Nessa viagem toda, acho que foi em 2012, eu não sou muito bom de data para cavalo. Acho que foi em 2012 o mestre Calunga resolveu se desligar da entidade do Grupo Palmares, da Associação Palmares. Né? Teve uma reunião do grupo, né? A gente era o Ilha de Palmares, que era um dos núcleos da Palmares. Aqui em Floripa eram dois, tinha o Jagunã de Palmares, que era do alemão, e o Ilha de Palmares, que era do mestre Calunga. O NO vinha num processo, acho que desde 95, 96, 97, querendo unificar tudo e transformar tudo em Palmares e acabar com essa história de sobrenome. Né? Porque se tu for ver a Palmares no Brasil todo, cada lugar tem um nome com o sobrenome Palmares. Casa Grande Palmares, Ilha de Palmares, Jagunã Palmares, enfim, Quintal de Palmares, cada um leva de uma forma mais ou menos assim. E aí, acho que foi em 2012, o Calunga decide, por questões dele, né, que não vem ao caso agora, mas enfim, são questões particulares do mestre Calunga, do GR, ele decide se desligar do grupo. E aí, eu já tinha uma relação muito forte com o mestre Nuno naquela época ali. E aí eu falei, cara, o que eu faço agora, né, cara? Eu me desligo junto e vou com a galera aqui, ou eu continuo ligado a Palmares, né, cara? Aí eu falei, não, pô, nesse momento eu vou continuar a Palmares. Sem desmerecer enfim, a razão ou o objetivo que eles tiveram com esse desligamento, né? Porque eu gosto muito deles, eu me sinto em casa, me sinto da família, me sinto do grupo ainda, né? Sempre que eu tenho a possibilidade eu vou lá. Mas eu falei, cara, nesse momento eu, Kiko, prefiro estar na Palmares como SNO, porque, não sei, cara, eu vi a Palmares, de certa forma, se dissolvendo um pouco, né, durante um período assim. Muito dos grandes alunos que o mestre Nuno teve, que eram as pessoas que tinham os trabalhos mais bonitos e mais, que eu mais me identificava, eu vi essas pessoas se desligando do grupo por questões pessoais, questões que eu acho que se eles avaliarem hoje, eles se arrependem de ter saído, porque, enfim, foram questões da época, assim, né? Mas eu falei, cara, eu não quero ser mais uma, nesse momento da vida do mestre, já está chegando uma determinada idade, ser mais uma a sair do grupo. Né? Então, isso sem desmerecer, a ideia de cada um tem a sua ideia, mas a minha ideia naquele momento foi assim, não, eu continuo com o Palmares como mestre novo, né, cara, não sei até quando, se tudo der certo pelo resto da minha história com capoeira, ou pelo menos enquanto o mestre não estiver com a gente, né, porque depois que o mestre não se for, não sei o que vai ser da Palmares, mas enfim, tudo isso é uma questão para ser avaliada para frente, porque grupo para mim não tem muito, né, é mais uma identidade simbólica, né, do que eu tenho mais identidade com pessoas, às vezes com pessoas que são de outros grupos do que com pessoas que são do meu grupo. Então eu acho que o grupo não quer dizer nada, né? É uma identidade, te mostra uma certa linhagem da onde tu vem, mas não é o mais importante para mim, né? A camiseta, o escudo, Palmares, aquela coisa toda, é mais simbólico mesmo do que a essência. A essência para mim está na personalidade de cada um. E eu resolvi seguir com o mestre No, até porque o Muriel tinha parado de dar aula, né, cara? O Muriel já faz um tempo que não está dando aula por conta dos outros trabalhos dele. Então eu continuei seguindo com o mestre No. E aí foi quando eu realizei o meu primeiro evento, minha primeira batizada dos meus alunos, sozinho, porque até então a gente fazia tudo junto, né? O mestre Calunga era a cabeça da história, e a gente, cada um contribuía da sua forma, e a gente fazia um evento e todo mundo batizava seus alunos. E aí foi o primeiro evento que eu fiz com os meus alunos sozinho. Né? E aí quando o mestre chegou lá em casa, ele falou, pô, Kiko, eu estou a fim de te graduar, né? Queria te dar a corda queria te graduar contra mestre, há quanto tempo tu é professor? Eu falei, mestre, não tenho a corda de professor ainda, né? Eu falo, as pessoas me chamam de professor porque eu dou aula, não porque eu tenho a corda azul, porque eu não recebia a corda azul, eu tinha azul e amarelo. E aí
acho que ele entrou num dilema, assim, pô, será que eu pulo uma graduação com o Kiko, será que eu não pulo? Ele falou, posso falar com o Muriel? Posso. Aí dei o telefone para ele, liguei para o Muruca, né? Os dois conversaram e o mestre falou, compra a lã que ele pode fazer a tua corda e tu vai receber a graduação de contramestre. Eu falei, tem certeza? Tenho. Falei, que bom, mestre, fico feliz, entendeu? Não pelo fato de eu ter pulado uma graduação, porque se ele me desse azul, para mim também estava tudo certo, eu nunca fui um cara muito ligado. Mas o que me deixou muito feliz, e eu sou grato até hoje, e não tenho tanta pretensão em me tornar um mestre, ou receber uma corda de mestre tão cedo, porque eu acho que a importância do título contramestre para um capoeirista é muito importante, cara. Né? Ser reconhecido pelo teu mestre como contramestre dele, significa que ele te autoriza e ele te vê como uma pessoa responsável dentro de um trabalho que ele desenvolve. E eu dizer que eu sou contramestre do mestre no, cara, é muito melhor do que eu dizer, sou um mestre de capoeira. Né? Eu acho que o mestre de capoeira vai ser um processo que aí, não sei quando também, não penso nisso, mas me sinto muito orgulhoso de ser um contramestre do mestre no. Entendeu? Mais do que ser, tu é professor, eu sou contramestre. Não, eu sou um contramestre do mestre no. Que é um pouco daquela viagem antigamente, né, cara? Aluno, professor, contramestre, mestre. Essas eram as graduações. Então, acho que, como é que fala? Romanticamente falando, né? Essa parte da história eu acho bonita, né, cara? Então, foi mais ou menos isso, assim, cara. Recebi a corda de contramestre dessa forma, assim, cara. Eu pulei, nas minhas graduações eu pulei a verde, que eu não fui batizado, e não recebi a corda azul, né? Não participei de evento que me dessem agora para professor a corda azul. Então é indiferente também. Pra mim é diferente, cara. Pra mim é diferente. Pra mim é diferente, entendeu? Se as pessoas fossem daltônicas, nem havia diferença. Né? E a outra viagem também que eu acho assim, cara, eu tenho uma postura que é mais ou menos assim, ó, se eu chego numa roda e tem um mestre, ele é o mestre, cara, entendeu? Por mais que eu tivesse uma corda de mestre, mas se já tem uma pessoa lá na frente que tem uma história, eu quero aprender, eu quero ver, eu quero conhecer aquilo, então não dá com uma corda branca ou uma corda. O tempo vai dizer isso, né? Eu tô tranquilaço, de boa, sossegado. Kiko, você é músico também, né? Você tem uma banda aqui em Florianópolis que é bem reconhecida, Missiva, o nome, né? Isso, uma banda de reggae, cara. Na verdade, a capoeira, ela te ajudou bastante na parte musical? Pô, totalmente, cara. Na realidade, assim, ó, eu sou músico percussionista, né? Eu sou percussionista da banda. E eu venho de uma galera que ali na década de 90, início da década de 90, teve um boom de bandas aqui em Floripa, né, cara? E praticamente todas as bandas em Floripa tinham um capoeirista envolvido na história. E essa escola vem do GR, né? Por causa do Das Aranha. O Das Aranha começou a ocupar um espaço em Floripa porque começou a fazer um trabalho de música autoral, que era diferente do que existia na época, que era só cover. A galera só tocava cover. De repente o Das Aranha vem com uma coisa louca, assim, diferente. E aquilo foi conquistando as pessoas. E, cara, a gente acaba... na época eu era mais novo, mas enfim, tu acaba tendo ídolos, né? E o GR sempre foi um ídolo nessa história, assim, pô, um baita de um capoeirista. Era tudo que o cara queria ver, né, cara? Um baita de um capoeirista, surfava, tinha banda, tinha tudo aquilo, assim, a gente vivia num meio que era muito prazeroso, era muito gostoso tu viver e conviver aquilo. E acabou influenciando, cara, né? Aí eu tinha alguns amigos que já eram músicos, né? Eu sempre tive muita dificuldade, tanto de coordenação motora, musicalmente falando. Cara, eu dançando era uma porta. Ainda sou meio parecido com uma porta, mas tudo bem. E a capoeira foi me ajudando nisso, entendeu, cara? Foi me soltando, foi me mostrando possibilidades que até então eu não tinha encontrado na minha história. Era tudo muito quadrado, assim, minha vida era muito quadrada nos movimentos, assim, né? Acho que por conta dos esportes que eu pratiquei, joguei futebol, joguei handebol, basquete, enfim. E era sempre... Jogou basquete? Eu joguei basquete. Cara de basqueteiro, você. Só altura também, né? Altura de basqueteiro. Mas a capoeira foi me soltando. E a música foi consequência, né? E aí eu lembro de um show que teve, eu estudava na Energia, estava fazendo um cursinho pré-vestibular, e teve um show lá que era uma mostra de talentos do Energia, uma coisa assim. E aí na época o Irie já tinha começado, era uma banda que já tinha uma certa articulação, né? E a gente tinha estudado junto, estudei com o Cléo, com o Daniel, com a galera, a gente estudou junto na escola técnica. E aí teve esse evento, e nesse evento ia tocar o Irie e ia tocar o Das Aranha. Então a percussão do GR estava montada, porque o Daniel ia tocar com a percussão do GR e tal, estava montada, e a galera toda junto, né? A galera jogava capoeira e fazia tudo junto. E aí os meus amigos, enfim, do bairro ali da galera, eles também estavam com uma banda de reggae começando, chamava Tatuíra na época. E como a percussão estava montada e eu jogava capoeira, eles falaram, ok, toca com a gente. Tocar o quê, cara? Não sei tocar, toca o que tu sabe. Eu falei, tá maluco? Não, toca, tu sabe. Aí beleza, eu fui lá e toquei com eles. Aí, pô, não lembro direito, mas deve ter sido um vexame, assim, né?
Mas... Era banda de reggae também? Era banda de reggae. E aí dali eles falaram, pô, vamos ensaiar. E eu comecei a ensaiar com ele e aí fui embora pra percussão, assim, né, cara. E a minha escola sempre veio do Jerry, assim, né, cara. Depois o Jerry trouxe o Nicolas, trouxe não, né, ele mostrou o Nicolas pra gente, ele apresentou o Nicolas pras pessoas, que é um baita de um percussionista francês que mora aqui na ilha, que tem um trabalho afro maravilhoso. E aí a gente começou a se inspirar naquele trabalho, assim, né, cara. Foi quando a gente conheceu o djembe, os instrumentos, começou a... E a escola veio daí, cara, né. E aí hoje não, hoje tá um pouco mais profissional a história. Aí eu tenho uma banda chamada Missiva, né, que é uma banda que já está no circuito de reggae da ilha há 10 anos. Né, a gente às vezes aparece mais, às vezes aparece menos, às vezes a gente se esconde para produzir alguma coisa. A ideia da banda é um trabalho autoral, né, apesar de a gente tocar cover, tocar bode, tocar, enfim, vários clássicos do reggae, mas a ideia do trabalho é música autoral, é mostrar o nosso trabalho. Então tem épocas que a gente aparece mais, está tocando bastante, tem épocas como agora que a gente está mais fechadinho lá no estúdio, né, produzindo um trabalho novo, e vai, cara. Você comentou comigo que você fez uma viagem para os Estados Unidos, né? Isso, cara. E teve alguma coisa lá que te marcou bastante, assim, que você viu, caraca? Cara, a viagem em si, só pra mim já foi uma viagem, né, cara? Porque eu pensava assim, cara, vou levar a capoeira lá e vou, né, mostrar um pouco. Quando eu voltei pensando diferente, cara. Eu não levei a capoeira, porque a capoeira já tá lá. Eu fui levado pela capoeira, né, cara? A capoeira foi trampolim para me levar para outro lugar, assim, né, cara? Então, uma coisa que eu sou muito grato a muitos mestres que tem por aí, cara, divulgando a capoeira fora do Brasil, é que esses caras foram responsáveis por essa difusão, essa divulgação de uma cultura que é nossa e que hoje está sendo abraçada pelo mundo, né, cara? Tu sabe tão bem quanto eu essa abertura que o mundo deu para a nossa cultura, talvez hoje mais valorizada lá fora do que aqui dentro mesmo, né? Então foi uma coisa que me marcou muito, assim, cara, me senti levado pela capoeira, né? Não naquela ideia assim, sou um professor de capoeira e vou levar a capoeira para os Estados Unidos. Não, cara, a capoeira já está lá há tempo. A galera tem um nível de capoeira lá fantástico, assim, ó. É absurdo a qualidade que a galera tem, né? Quem me levou foi o mestre Ombrinho, que coincidentemente é o primeiro estrangeiro a receber a graduação de mestre, né? Ele foi aluno do mestre No, é aluno do mestre No e, enfim, tem um trabalho maravilhoso em Nova York. Trabalha com criança, tem um trabalho social, tem um trabalho, ele tem uma academia própria dele que ele desenvolve o trabalho. Mas assim, cara, o que eu posso te dizer, cara, a recepção das pessoas lá fora, independente de grupo, independente de nível de capoeira, a galera tem uma abertura para conhecer novas pessoas que eu acho que devia ser usado como exemplo para as pessoas aqui do Brasil, assim, descer um pouquinho do pedestal da arrogância, né? Lógico que não são todos, mas descer um pouquinho do pedestal da arrogância, né? E perceber que a capoeira está se transformando, assim, e conseguir entender que, cara, vamos dar valor para o que o outro faz também, vamos ver o outro dando aula, vamos ver o outro jogando capoeira. Lá fora eles estão fazendo isso, e eles estão crescendo justamente por isso, porque eles convivem com muitos professores, eles convivem com muitos mestres que estão no circuito mundial viajando. Né? Os caras vão para Nova York, vão para os Estados Unidos, aí fazem Nova York, Califórnia, enfim, vários estados, dali vão para a Europa. A capoeira está num nível mundial assim, que é maravilhoso de ver e ao mesmo tempo te deixa triste porque aqui no Brasil tu não tem o mesmo reconhecimento. Não estou dizendo meu, estou dizendo reconhecimento da capoeira. Né? Eu não quero ser reconhecido, eu quero que a capoeira seja reconhecida. Né? E que os capoeiristas, cara, abram a cabeça para aprender coisas novas, assim, né? Porque os estrangeiros estão fazendo isso. Estão jogando muito, né? Estão jogando muito, mas não é só jogando, cara, é jogando, é fundamento, é estudando, é falando, é entendendo. Né? Não é só o jogo pelo jogo, não é só o movimento. Até parte disso, que de certa forma é uma estratégia, foi o que eu percebi mais ou menos assim, o que primeiro encanta os estrangeiros é a movimentação, e a partir desse encantamento, dessa movimentação, os professores começam a inserir umas sementinhas de um pouco das ideias que a gente trabalha aqui. Então, o que eu vejo que eles estão ganhando, né, que talvez a gente está deixando de ganhar, é o fato de a gente se fechar nos nossos grupos. É só o meu grupo que tem o conhecimento, é só o meu grupo que é verdadeiro, é só o que eu faço que é certo. E isso eu ensino para o meu aluno, né, o meu aluno não pode ir numa roda, meu aluno não pode isso, apesar de que agora está mudando isso aqui, que eu acho que é bem bacana, assim, está contribuindo muito para a capoeira de Floripa. E eu acho que eles estão ganhando isso, entendeu, cara? E eu acho que a gente tem que tomar como exemplo, não só os Estados Unidos, né, cara? A gente vê que isso é um processo mundial.
e que eu acho que é bacana pra caramba, né? Tu não te fechar o que tu acha que é correto, porque eu acho que quando tu te fecha naquilo ali, tu já tá deixando de aprender. Tem mais alguma coisa que te incomoda na capoeira? Pô, eu acho que o que me incomoda na capoeira é o capoeirista, entendeu, cara? Mas não todos, lógico, assim, mas eu acho que a gente tá vivendo uma época, né, esse é um pensamento meu, a gente tá vivendo uma época que ela tá meio confusa, cara, politicamente falando, religiosamente falando, as relações, tá tudo muito confuso no mundo, cara. A gente tá perdendo um pouquinho a noção de valor, a noção dos valores que a gente tem, né, cara, com o pai, com a mãe, com os mais velhos. E eu acho que, de certa forma, os capoeiristas ainda estão viajando e estão esquecendo, cara, que tem nas suas mãos ou no seu corpo uma ferramenta poderosíssima para mudar um pouco isso, né? Talvez começando na sementinha, lá nas crianças, né? Mas também com seus alunos adultos, assim. Eu hoje ando numa viagem, assim, eu não gosto muito de ir para a roda que violência, eu sou totalmente contra, assim, né, cara? Eu acho que a capoeira é uma luta, isso para mim é bem claro, ela é uma luta super eficiente, ela é uma luta talvez mais eficiente do que muitas outras que a gente tem por aí, mas também não julgo porque não sou praticante das outras artes marciais, mas eu acho que a capoeira sim é uma luta eficiente. Eu só acho que o capoeirista hoje está viajando no momento de lutar, está viajando na forma de lutar, né, cara? Eu acho que a luta tinha que ser outra. Né? Eu fico sempre viajando assim, lendo as histórias, eu não imagino, cara, que naquela época ali, pós-escravidão, que o capoeirista estava tendo que se virar, que as rodas de capoeira eram realmente utilizadas para se provar um capoeira contra o outro. A roda de capoeira era um momento de encontro, cara, para tu fomentar e para tu arquitetar maneiras de tu buscar uma vida melhor. Eu acho que era isso que eles buscavam. É lógico, dentro do fundamento tinha sua rasteira, tinha sua cabeçada, tinha os golpes, mas sempre com respeito, né? E aí, lógico, tem uma outra época da capoeira que a capoeira, né, tem um embate maior, década de 90 ali, a disputa, 80 e 90 a disputa entre grupos, que isso faz parte da história, a gente não tem como negar, e que acho que foi importante também, né, pensando na história, foi importante para aquele momento, mas eu acho que hoje isso é uma viagem, entendeu, cara? Tu ir para uma roda de capoeira, testar o outro grupo. Imagina, eu te convido para ir para a roda. Pô, se eu te convido, cara, porque eu gosto de ti, eu gosto da tua capoeira, eu quero que os meus alunos, eu quero que as pessoas que convivem comigo estejam contigo. Aí tu vai lá pra gente trocar um pau, pra gente se machucar, né, sem respeito, sem ética. É isso que eu estou ensinando para o meu aluno, então eu ensino uma coisa para ele, na prática eu faço outra, né, vou te visitar na academia, vou lá para arrumar encrenca. Então acho que o capoeirista está viajando um pouco nisso, assim, está faltando talvez humildade. Não gosto muito de falar isso porque parece clichê, né, o cara falar que o capoeirista tem que ser humilde, mas enfim, acho que está faltando sim humildade para o capoeirista e inteligência talvez. Inteligência para o capoeira entender qual é o momento ou qual é a forma de se lutar usando a capoeira. Eu tenho capoeira para tu aprender cultura, eu tenho capoeira para tu aprender uma brincadeira, eu tenho capoeira para tu aprender um jogo, eu tenho capoeira para tu aprender uma luta. Quer aprender luta? Vamos treinar a luta. Vamos treinar, vamos pegar um saco de pancada, existem alguns métodos de treinamento, vamos trocar um pau eu e tu para a gente ver se a gente está treinado. Mas pô, não é na roda, com teus alunos pequenos, com as crianças, ou com o pai, ou divulgando o teu trabalho. Imagina tu fazer um batizado, cara. Tu passa o ano inteiro te planejando e organizando, traz o mestre, traz aquilo tudo para ser uma cerimônia linda para os teus alunos, e o batizado acaba com pancadaria, por exemplo, né, gente? Está diminuindo, mas a gente está acostumado a ver por aí. Acontece ainda, né, cara? Então eu acho que o capoeirista viaja nesse sentido, cara. É isso que me incomoda na capoeira, né? É tu jogar com uma pessoa e tu vê que o cara tem recurso para jogar contigo e te ganhar com classe, e o cara te dá um soco, o cara te dá uma cotovelada, o cara... Não é o momento, cara. Eu penso isso, né, cara? Para mim não é o momento. Né? Se tu me vê um dia dando uma cotovelada ou um soco na cara de alguém, é porque eu me perdi, né? E aí eu vou fazer uma avaliação, eu vou voltar atrás, vou pedir desculpa, porque eu me perdi, porque não é o que eu penso, entendeu? Porque saiu do... Então, saiu do eixo. Saiu do eixo. Né? Então, eu tenho, ultimamente, né, eu tenho procurado ir nos lugares onde eu me sinto bem, cara. Né? As pessoas que me trazem coisas boas, eu vou para levar coisas boas também. É isso uma coisa, sabe? E que eu não acho que isso é só da capoeira, eu acho que isso vem de casa também, né? Da educação dos teus pais, enfim, da convivência com as pessoas em tua volta, assim, né, cara? E eu acho que eu sou um agente de mudança, né? Eu, como professor de capoeira, sou responsável por isso. E é isso que eu tento passar para os meus alunos, para as pessoas que estão em volta de mim, que estão perto de mim, é isso que eu tento trocar com eles, né? Não sei se eu ensino não sei se eu consigo ensinar alguém,
mas eu consigo talvez demonstrar. De repente lá na frente a galera vai lembrar e vai dizer, pô, tinha um cara aqui, né, que trazia coisa boa. Acho que é isso que o capoeirista tinha que buscar hoje em dia, entendeu, cara? Kiko, você, muito bom o que você falou. Você trabalhou com um documentário sobre o Mestre No. Você foi o diretor, produtor, o que você fez? Tudo. Eu fiz tudo. Na realidade foi assim, ó. A ideia do documentário... Está aqui, né? Isso, esse é o filho, né? Mostrando pra galera que está em casa aí, ó, esse foi o nosso filho. Esse aqui foi outra coisa, né? Isso aqui, na realidade, são projetos que foram elaborados ao mesmo tempo, assim. Uma coisa complementa a outra, certo? Sim. Aqui é um caderno de capoeira, que conta um pouco da história da capoeira da ilha, como que ela se desenvolveu em Florianópolis, qual é a relação dela com a capoeira do Rio Grande do Sul e qual é a importância que o Mestre No teve para esse momento, né? Isso é um recorte de um momento histórico, né? Isso aqui não é a verdade absoluta de hoje. Isso aqui é um recorte de um momento histórico que foi aquele início lá. Quando você cita que o título também é teu, a elaboração do título também é seu? É que tudo tá interligado à história, né, cara? Quando eu comecei capoeira, o alemão era um cara muito presente nas rodas de capoeira, né? Ele era uma das referências nas rodas de capoeira. Depois ele se afastou, acho que por conta do parapente, das outras, enfim, das atividades profissionais dele, ele se afastou um pouco. Mas Nego Bom de Pulo era uma música do Nilson Cavalcante, que era um aluno do Mestre No, que foi um dos primeiros alunos a ser formado pelo mestre. Hoje, acho que ele virou evangélico, por conta disso ele deixou a capoeira. Mas é um baita de um compositor, né? Ele não compõe só para capoeira, ele compõe vários artistas de Salvador, acho que Ivete Sangalo, vários artistas famosos já gravaram música dele. E tinha uma música Nego Bom de Pulo, que o alemão cantava na roda, e isso é uma referência muito forte nos vídeos de capoeira daquela época, de 86 e 87, quando o No veio para cá as primeiras vezes. É uma referência muito forte do alemão cantando essa música, né? E aí não é que eu tive a ideia, eu comecei a fazer um trabalho de captura de imagens, eu comecei a guardar as imagens, o alemão me cedeu o acervo dele para eu digitalizar, todo o acervo de vídeo que ele tinha para eu digitalizar, e eu tinha bastante coisa guardada, o mestre Calunga me cedeu bastante coisa dele, e eu estava, enfim, preparando um acervo para, quem sabe, fazer um filme, né? E na minha cabeça, Nego Bom de Pulo já era uma ideia do filme, porque a ideia do filme era falar sobre o Mestre No. Em determinado momento, eu me vi não pronto ou não com material suficiente para falar da vida do Mestre No, porque eu acho que a pesquisa tinha que ser um pouco mais ampla, mais a fundo. Então eu comecei a pensar assim, ó, eu vou falar o que está mais ao meu alcance, que é a importância do Mestre No para a capoeira de Floripa, pelo menos para a capoeira que eu conheci e que eu comecei praticando. E aí foi onde deu o start. Isso já fazem 9 anos, 8, 9 anos. Só que era um projeto pessoal que estava vindo devagarzinho, né, caminhando, eu tinha um tempo, eu ia lá mexer um pouquinho, fazia uma coisinha aqui, fazia uma coisinha lá. Aí um dia o Fábio, o Bagé, Pinóquio, a Danusa e a Ju me chamaram para uma reunião. Aí eles falaram, pô, Kiko, a gente aprovou um projeto aqui pela universidade e esse projeto engloba a produção de um livro, de um caderno de capoeira, a realização de um evento e a produção de um filme. E a gente queria saber se tu não queria trazer a tua ideia do filme, que eles já sabiam que eu estava com isso, de a gente trazer essa tua ideia do filme para o projeto junto. Aí, num primeiro momento, eu falei, cara, eu acho que não, cara. Não, porque eu não vou dar conta pro que vocês estão esperando. E eles insistiram um pouco assim, né? Falaram, não, que vamos, porque vai dar certo. Aí eu falei, então vamos. Embarquei na história junto com eles, né, cara? E agradeço demais essa oportunidade que eles me deram. Porque talvez se eles não tivessem me dado essa oportunidade de estar junto e tivessem feito toda a pressão que eles fizeram para que o filme saísse, eu não teria terminado ele ainda. Até hoje ele ainda estaria naquele processo pessoal e aquela coisa toda. Então eles foram as pessoas responsáveis por fazer esse projeto que eu tinha se tornar algo coletivo e que realmente acontecesse, senão ele não ia acontecer. Então a ideia é essa. Na realidade ele foi um filme feito para ser encartado no livro, né? Aqui atrás, ele também tem uma cópia aqui atrás. E eu fiz umas cópias a mais. Quem escreveu? O livro foi escrito pelo mestre Pinóquio, pelo Fábio Bagé, né, que é professor da universidade e também capoeirista, né, é do grupo Palmares também, a Jo e a Danusa.
foram as 4 pessoas que encabeçaram a produção do material. Eles fizeram um trabalho fantástico, né, cara, de levantamento de material. Com relação à história do No, principalmente, eles foram a Salvador, fizeram todo o trajeto de história de vida do Mestre No, desde a Massaranduba, né, da Baixa do Petróleo, onde o Mestre No começou a capoeira, onde ele nasceu, para onde ele foi indo. Eles seguiram todos os passos do Mestre No para poder realizar esse trabalho. E sem contar a ajuda do grupo todo da Palmares e outras pessoas que gostam do Mestre No, que contribuíram enviando materiais, né, em relação à história do Mestre No pelo mundo, e da contribuição que ele fez para a capoeira mundialmente falando, né, cara. Então é um trabalho que ficou muito bem feito, muito bem elaborado, um trabalho super bacana e que acho que vale a pena as pessoas terem acesso, né. É fantástico, né? Assim, é uma realização, na realidade, assim, cara. Poder fazer parte desse projeto todo aqui é uma coisa fantástica. E a história do título veio disso, cara. Veio da música Nego Bonde Puro, né, cara? Mestre No e a Capoeira da Ilha, porque a Capoeira da Ilha é um termo que a gente usava, né? Ainda se usa hoje em dia. É isso onde eu queria chegar, porque quando você fala recorte, já tinha entendido, quando eu tive o prazer de estar no dia da estreia, né, lá na UFSC, e ficou bem claro que o título Capoeira da Ilha era um termo que você, do recorte daquela época, que até então estava no mestre pop, e depois com a contribuição do alemão e do No, o título é mais por isso, né? É mais por isso. A ideia do Capoeira da Ilha, na realidade, ele surge do que, mais ou menos? É da ideia de que existia uma capoeira em Floripa buscando uma identidade, né? Ela estava se moldando porque não estava muito claro, né? Hoje em dia a gente tem YouTube, tem um monte de coisa, tem acesso a muita informação, na época não tinha. Então a informação que se tinha era principalmente do mestre Pop, que foi o cara que começou o trabalho aqui, né? E dos capoeiristas que passavam pela ilha, né? Um dos capoeiristas que passou e deixou uma marca muito importante foi o alemão, né? E uma das coisas mais importantes que o alemão fez foi trazer o No para cá, né? Então essa capoeira da ilha, na realidade, que o filme fala, é aquela capoeira daquela época, né? Que era uma capoeira com as pessoas daqui que estavam buscando essa identidade, buscando essa força, tentando sobreviver a esse processo de construção histórica que a capoeira vem enfim, desenvolvendo ao longo do tempo, né? Então a ideia é mais ou menos isso, assim, é uma diferença do termo ao dar, né? Capoeira da ilha ou capoeira na ilha. Para aquela época, capoeira na ilha eram as pessoas que vieram de fora e se estabeleceram e estavam fazendo seus trabalhos isoladamente, né? Independente de quem já estava aqui, né? E o capoeira da ilha era justamente as pessoas que estavam aqui se relacionando. Eu lembro, cara, de quando eu comecei a fazer capoeira aqui em Floripa, quase ninguém usava uniforme como algo marcante, né? E era muito... não tem ninguém. Não, e era muito comum as trocas, cara. Ninguém marcava um evento na mesma data. Por quê? Pô, tem lá um evento do cara, ele vai vir no meu evento, a gente tem... Essa troca, ela existia. Era uma camaradagem que existia naquela época, entre os capoeiristas. Acredito que 96, 97, 98 para frente, quando começam a chegar os outros grupos, e eles vêm, que enfim, não vou julgar, mas eles vêm com aquela ideia de vamos dominar o mundo, né, o pink, o cérebro, de conquistar espaços, eles vêm um pouco querendo atropelar o que já existia aqui. Então, naquela época, houve um embate muito forte entre a capoeira da ilha e a capoeira que estava vindo para a ilha, assim, essa capoeira na ilha. Hoje eu já vejo que está tudo misturado, né, cara? Muitas daquelas pessoas que chegaram naquela época que esse embate houve, hoje a relação é outra. Essas pessoas já têm trabalhos maravilhosos se desenvolvendo na ilha. Alunos que eram crianças hoje já são professores. Então, é um termo que, enfim, ele cabe uma discussão maior sobre somente o termo capoeira da ilha ou capoeira na ilha, assim, né? Mas é um pouco do que eu penso, né, cara? É um pouco diferente do que está no livro, cada um tem a sua ideia, né, cara? A gente também não se fecha no... Mais ou menos por aí. E é um trabalho artístico, né? E a arte você, como você... E o filme eu fiz tudo, cara, na realidade. Eu fui aprendendo a editar, fui aprendendo a fazer as coisas, fiz as entrevistas, né? O que foi bacana é que aí eu tive a ajuda da minha esposa, da Gi, que foi, assim, ela foi peça fundamental para eu poder me organizar, porque coincidente a tudo isso aí, cara, eu casei no mesmo ano e veio a minha filha, né, cara, que hoje está com 2 anos e pouquinho. E se não fosse a minha esposa me ajudando na elaboração do filme e cuidando da Bela, cuidando da pequena, estando junto nesses momentos, eu não teria dado conta, né? Então ela foi peça fundamental. E o Bagé, a Jô, a Danusa e o Mestre Pinóquio, com as opiniões e com as leituras, me ajudaram, né, a elaborar o roteiro, né, cara? O roteiro partiu dessas cabeças, das reuniões, das nossas conversas, dos nossos diálogos, né, cara? O Mestre Pinóquio é um cara que eu gosto muito de ver falando,
né, de observar ele falando, porque eu acho que ele tem uma propriedade, até pela história de vida dele, a história do Mestre Pinóquio é uma história muito linda, pensando, né, na capoeira, assim, o trabalho que ele faz com, enfim, com os alunos dele, tudo que ele passou e o que ele faz hoje, cara, dava um filme só sobre o Mestre Pinóquio, assim, na realidade. Então, isso foi o que me deu embasamento para eu poder fazer essa pesquisa e terminar o filme. É lógico que ele não é um filme completo, porque tu não consegue resumir uma história de 30 e poucos anos em 1h20, né, cara, é praticamente impossível. Então ele realmente é um recorte, né, cara, ele é uma parte histórica de uma coisa que eu, enfim, espero que eu tenha, né, que a gente tenha contribuído de certa forma para o registro desse momento, né, cara. Eu já ouvi de algumas outras pessoas que viram o vídeo, quem não assistiu tem que assistir, porque eu já te falei que a parte de edição eu fiquei bobo, não perde para nenhum documentário feito por pessoas formadas, enfim, que trabalham há anos, não perde em nada. E já ouvi algumas pessoas comentando sobre se existe a possibilidade de mais para frente, talvez quando você tiver um segundo filho, cara, começar a fazer um outro documentário a partir do momento que chega às outras pessoas, que também daria uma coisa maravilhosa. Eu recebi algumas, não foi crítica assim, cara, mas eu ouvi alguns comentários que eu achei pertinente, né, cara, que muitas pessoas não aparecem falando, elas aparecem nos jogos, nas rodas, enfim, mas não aparecem falando e colocando a sua ideia. O que eu pensei para esse filme, o que a gente pensou para esse filme, é que naquele momento as pessoas que eram os agentes transformadores daquele momento é que tinham que aparecer, né? As pessoas que estão hoje, naquela época, estavam iniciando os trabalhos, né? Não tem mais ou menos importância, né? É só uma questão de deslocamento da história, né? Um segundo filme, sim, acho que um segundo filme caberia bem legal, né? Muitas das pessoas que estão aqui, inclusive crianças que aparecem nas rodas, hoje são mestres de capoeira em Floripa. Isso é uma coisa bacana de ser contada e de ser mostrada, né? Tem muita história bonita, tem muitas pessoas com histórias marcantes nessa capoeira. O que eu aprendi com tudo isso, cara? Eu sou um cara altamente perfeccionista, chato pra caramba e tenho uma certa dificuldade em trabalhar em grupo, né? Eu tenho dificuldade de delegar função, né? Que é uma coisa que eu já venho trabalhando há muito tempo na minha história. O que eu aprendi com esse filme? Para sair no segundo, eu tenho que me libertar disso tudo, né? E tem que ter uma equipe responsável para fazer o filme. Porque aí eu não me sobrecarrego, né? E a responsabilidade não é de uma ou de duas, três pessoas, é de uma equipe toda trabalhando em prol de um outro filme. Eu acho que caberia e seria parceiro, mas sozinho eu não faço mais, entendeu? Sozinho eu não faço mais. Primeiro porque eu acho que a leitura não pode mais ser só minha, ou de duas, três pessoas, a leitura tem que ser de um coletivo. Validar né? o coletivo da ilha mesmo. Exatamente, né? Que não seja de um grupo ou de dois grupos só, né? De vários grupos, várias pessoas que desenvolvem trabalhos aqui. Que eu acho que aí sim a gente conseguiria chegar ao ponto de entender o que é a capoeira da ilha hoje. Né? Isso aqui é uma capoeira da ilha da década de 70, 80 e início da década de 90. Mas hoje, 2015, quase 2016, a gente já tem uma outra capoeira, entendeu? Então eu acho que caberia um coletivo pensar num filme. Aí seria interessante, seria massa. Eu sou parceiraço de estar junto, contribuir, ajudar, mas sozinho eu não vou fazer nada. Não quero. Gente, esse foi a entrevista com o Kiko, fechando o ano de 2015. A partir do ano, já vou aproveitar e falar, que eu sei que isso vai ser visto pra caramba. A partir do ano de 2016 vai ser tudo mudado em relação ao programa. Então você fechou com chave de ouro, Kiko, muito obrigado por ter vindo. Eu quero depois que você me dê uns toques aí de como produzir melhor. Obrigado, Kiko. Cavalo, eu que te agradeço, tá? O espaço, né? Espero que, enfim, esse trabalho que tu vem fazendo, né, consiga ser visualizado pelas pessoas, né, cara? Que as pessoas possam acompanhar nessas entrevistas, né? Que tu tem... Se a galera entrar no canal, vai ver que tem um material de pesquisa ali já fantástico, né, com histórias que variam desde as pessoas que moram em Floripa, com as pessoas que passam por aqui, isso é maravilhoso, né, cara? Então, um cara que eu admiro muito, que eu aprendi a admirar, né, não só como um capoeirista, mas como um amigo, assim. E eu boto fé aí que eu acho que tu vai longe mesmo. Obrigado. É um guri bom. Valeu, guri. Valeu, galera. Até mais. Valeu, galera. Grito Marcial.